Olá, família! E aí, hein? Será que ele vai pra China? Será que ele vai largar tudo? O que será que vai acontecer? Você está curioso? Então venha conosco! Vamos lá? Quando Charles se aproximou de Deus, procurava servi-lo de todo o seu coração. Meditava na Bíblia e orava cada dia mais. Charles estava buscando a resposta do Senhor para saber se a vontade de Deus era que ele fosse à China. Pronto, Deus confirmou. Porém, ele tinha uma mãe, ele amava muito estar perto dela. Nossa, e agora? Charles então leu um versículo que dizia: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Depois de reconhecer que verdadeiramente o chamado dele era ir à China, ele procurou obedecer ao Senhor. A decisão não foi fácil, mas ele sabia que o Todo-Poderoso iria cuidar da mãe dele enquanto ele estivesse fora da Inglaterra. Mas a sua mãe implorou para ele ficar. Os seus amigos, os seus irmãos, muitos diziam: mas você tem muito trabalho para fazer aqui mesmo. Você pode servir aqui Deus mesmo. Você está louco? Um dos irmãos lhe disse: olha, você está errado. E ele respondeu: eu não quero ser teimoso nem birrento, indo pela minha própria decisão. Quero apenas fazer a vontade de Deus. Então os dois se ajoelharam e pedindo para que realmente a vontade de Deus fosse feita. Naquela noite, Charles não conseguiria dormir. Ficava pensando: peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Salmos 2:8. Ele entendeu esse versículo como uma promessa vinda de Deus, de que pessoas na distante China poderiam ouvir o Evangelho, e colocou a sua confiança no Senhor. Quando Charles Studi teve certeza do seu chamado para ir à China, foi conversar com um missionário chamado Hudson Taylor, que era o diretor de missão para o interior da China. Studi foi aceito como um dos seus missionários. Um outro amigo de Charles, dos tempos da universidade, chamado Stan Smith, também já havia respondido ao chamado de Deus. E em poucas semanas, mais 5 jovens que tinham estudado na mesma universidade se juntaram a eles. Os jornais publicaram: jovens ricos da Inglaterra deixam tudo e vão para o interior da China. Todos estavam impressionados com aquela história. Até mesmo a rainha da Inglaterra recebeu um informativo sobre aqueles grandes missionários, aqueles jovens corajosos. Charles Studi era um homem comum, mas Deus fez maravilhas acontecer na sua vida. Alguns professores cristãos de universidade escreveram para Charles Studi e Stan Smith, os pedindo para falar em uma reunião de estudantes universitários. Os dois missionários chegaram cedo para a conferência para orar e pedir a Deus que os usasse mais uma vez. Muitas pessoas, muitos estudantes foram ouvir aqueles dois renomados homens do esporte que estavam deixando tudo para servir ao Senhor. Mais de 3.000 estudantes estavam naquela sala. Eles ficaram impressionados com o amor daqueles atletas por Jesus. Charles contou como o Senhor Jesus transformou a sua vida. E Stan, por sua vez, falou sobre as boas novas de Cristo, que havia morrido na cruz pelos seus pecados, e depois ressuscitou, tornando-se o salvador da sua vida, que era capaz de mudá-los todos os dias. A fim da reunião, muitos estudantes se mostraram arrependidos dos seus pecados e choraram por não serem salvos. Charles e Stan atendeu a cada um que precisava ali naquela tarde. Foi uma tarde muito marcante na vida daqueles universitários, e mais reuniões foram surgindo em outras universidades da Inglaterra. Verdadeiramente, aqueles jovens estavam atingindo muitos universitários, muitos jovens estudantes para o amor de Cristo. Eles estavam espalhando as boas novas. Em Liverpool, por exemplo, ao final da reunião, 60 estudantes
que o Senhor, entregaram sua vida ao Senhor, pediu ao Senhor para que mudasse mesmo a sua vida. Deus usou Charles Stan para falar também às pessoas que já eram cristãs e que estavam precisando de uma dose de ânimo. Um deles foi Meyer. Ele perguntou assim: Charles, tem algo na sua vida diferente? O que é? A resposta foi: o segredo é Deus possuir 100% de Charles Studio, ou seja, eu sou 100% de Deus. A resposta foi um grande desafio para aquele senhor. Ele passou aquela noite toda pedindo em oração a Deus pela sua vida, pedindo que Deus transformasse sua vida, e a partir daí ele começou a contar, a espalhar as boas novas. Esses 7 jovens ficaram conhecidos como os 7 de Cambridge. Eles chegaram à China, sim, pegaram o navio e foram, em 1885, ou seja, há mais de 130 anos. E na primeira viagem, ainda no navio, Deus os usou para conduzir pessoas a Cristo. Um certo homem estava indo para a Índia, onde era o capitão do navio. Ele era muito conhecido por suas mentiras, blasfêmias e bebedices. Quando Charles começou a falar sobre Deus, ele zombou da Bíblia, mas Charles continuou falando sobre tudo o que o Senhor lhe havia feito. Naquela noite, em sua cabine, aquele capitão falou ao Senhor, que estava arrependido do seu pecado, pediu para que Jesus tomasse conta da sua vida e foi maravilhosamente transformado. Quando você confia em Jesus para tirar o seu pecado, ele te dá uma nova vida também. Depois disso, o capitão começou a falar aos outros sobre o amor de Jesus Cristo. Gastou todo o seu tempo que dispunha em sua viagem, lendo e estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Aqueles jovens chegaram à Índia e não sabiam de tantos desafios que ali existiam. Um deles é... Uau, tantas histórias, não é mesmo? Que aventura! Ah, que missionário, hein? E você, quer saber mais? Aguarde o próximo capítulo! Isso mesmo!